Bom dia, queridos. Antes da nossa oração matinal, gostaria de repartir com vocês no Salmo de número 139, os versos 14 até o 16, onde lemos: Graças te dou, Senhor, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Meus queridos, esse é mais um dos salmos de Davi. E aqui ele está louvando a Deus pela maneira assombrosa como ele havia sido criado. Davi percebeu que ele não era fruto do acaso e que o ser humano, em sua constituição, é de fato uma obra extraordinária da parte de Deus. Muito provavelmente, naquele tempo onde esse homem viveu, ele não tinha tantos recursos científicos para saber todos os detalhes do funcionamento do corpo humano e até mesmo da gestação de uma criança no ventre da sua mãe. Mas ele reconheceu que, de uma forma assombrosa, o Senhor havia criado a ele e, com certeza, todos os seus pares. E ele fala que o Senhor já o via, já o conhecia, quando ele ainda era apenas uma pequena massa sem forma alguma. Ele ainda estava no embrião, no seu nascimento ali, nas primeiras fases, não havia ainda a formação dos órgãos de maneira geral. E ele diz que o Senhor já havia contemplado a ele, o visto ali. E diz que o Senhor o entreteceu, o Senhor o acalentou quando ainda nem os seus ossos haviam sido formados. Essa é outra palavra, outra expressão preciosa da parte desse homem, reconhecendo o cuidado de Deus desde os primeiros momentos da sua vida. E ele fala que Deus, de uma forma extraordinária, ali, enquanto ele ainda era um feto, um ser em formação, ele diz que o Senhor já havia escrito e determinado cada um dos seus dias, mesmo quando ele ainda era um corpo disforme, ainda não tinha uma formação ideal como o ser humano já amadurecido. Que coisa extraordinária! Ele diz que os olhos do Senhor viram a substância ainda informe, e aí ele diz que o Senhor escreveu todos os seus dias e determinou cada um deles quando nenhum deles ainda tinha acontecido. Esse é um homem que talvez ali pela faixa dos seus entre 40 e 50 anos, está fazendo essa declaração, voltando atrás e dizendo: Senhor, todas as coisas que eu vivi até agora, na verdade, tudo estava escrito, determinado pelo Senhor. O Senhor já havia, de alguma forma, escrito essas coisas para que elas viessem à existência. Ele estava falando aqui da soberania de Deus, do amor de Deus para com a sua vida. E por que eu estou dizendo isso? É porque isso mostra que Deus conhece quem nós somos, conhece os detalhes da nossa vida, conhece-nos como nós nem mesmo nós nos conhecemos. Esse é o nosso Deus. Às vezes nós pensamos que a nossa vida está solta, que Deus não está cuidando de nós, que Deus não sabe do que está acontecendo. Pelo contrário, diz aqui o salmista que o Senhor já havia escrito todas as coisas. Então, o Senhor, aquele que nos fez, aquele que nos criou, aquele que escreveu as coisas, também é o Deus que provê a respeito das nossas vidas. Que coisa extraordinária! Eu, todas as vezes que leio esse texto, eu fico também maravilhado, porque eu fico imaginando que, de fato,
o Senhor nos criou de uma forma assombrosamente maravilhosa, porque esse é o nosso Deus, um Deus que cria seres tão distintos, cada um de nós, seres ímpares, únicos, e somos amados por Ele, somos cuidados por Ele, somos entretecidos ainda no ventre da nossa mãe. Quando nem elas próprias conseguem ainda nos pegar, Ele já nos toca, nos pega e nos abençoa. E esse Deus é o Deus que cuida de nós. Quem está falando esse salmo não é uma criança, não é um infante, é um homem que descobriu essa verdade na sua própria vida enquanto ele caminhava com Deus em sua existência. Pense nisso, pense de que esse Deus que te criou de uma forma assombrosamente maravilhosa e que escreveu os seus dias, pense no fato de que Ele tem cuidado de você, que Ele se importa com você, que Ele te ama e Ele cuida de você. Tá bom? Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, nós te louvamos por palavra tão preciosa, porque esse homem fez uma descoberta tão sublime ao fazer tal declaração, ao olhar para si mesmo e perceber que o Senhor já havia escrito todos os seus dias, determinado todos os seus dias, quando ele ainda era uma substância informe no ventre da sua mãe. Quando ainda, Senhor Deus, nenhum dos seus membros e dos seus órgãos haviam sido criados de forma plena, o Senhor já estava ali, entretecendo, cuidando, abençoando a sua vida, e é o Senhor que estava dando essa vida de forma extraordinária para ele, assim como o dá para cada um de nós. Nós te louvamos por isso, Senhor, porque somos seres ímpares e o Senhor tem cuidado de nós desde sempre. Que nós possamos nos apegar a essa verdade e também sermos gratos por ela, sabendo que o Senhor cuida de nós, que o Senhor provê para nós, mesmo aqueles dias maus, aqueles dias difíceis, o Senhor já havia escrito, mas também, Senhor Deus, o Senhor já havia determinado, Senhor Deus, que o Senhor cuidaria de nós, assim como o Senhor estava entretecendo-nos no ventre da nossa mãe, na nossa formação ainda, o Senhor também nos entretece no teu seio, nessa fase adulta em que nós estamos vivendo. Então, Senhor Deus, acalenta os corações, faz-nos lembrar dessa verdade e faz-nos vibrar com essa verdade, porque, de fato, fomos criados de uma maneira extraordinária, preciosamente feitos por Ti, Senhor Deus, por louvor da Tua glória, que possamos valorizar isso, vivenciar essa verdade, amarmos o Senhor e sabemos que o Senhor, de fato, tem cuidado de nós desde sempre. É a oração que fazemos a Ti, no nome precioso de Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quinta-feira. Fiquem na paz do Senhor.